Que o Senhor Jesus abençoe a você que está assistindo esse vídeo. Um padre foi na casa do irmão Brana tirar satisfação porque o irmão Brana tinha batizado uma irmã por nome de Pauline Frisia. Talvez ela era uma católica. Olha o que o irmão Brana fala. O padre católico sentou-se há pouco tempo atrás em minha casa e ele disse: Senhor Brana, eu vim para lhe fazer uma pergunta. Eu disse: Muito bem, senhor. Disse: Eu tenho uma carta aqui do bispo para si. Eu disse: Muito bem, senhor. E o padre disse: As declarações que você fizer, você vai levantar a sua mão e julgar solenemente que vai dizer a verdade. Eu disse, irmão Brana, não vou. Eu disse, a Bíblia disse, não jures pelos céus ou pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Que é o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Se o bispo quiser ouvir o que eu tenho a dizer, vai aceitar a minha palavra. Se não, eu não juro, o irmão Brana falou. Olha a referência. O irmão Brana citou Mateus 5,34, Mateus 5,35, Mateus 5,37 e Tiago 5,12. Diz assim: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência maligna. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jures nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em tentação. Veja só, não se pode jurar. Este sacerdote aqui na igreja do Sagrado Coração, ele disse: Você batizou Pauline Frisia numa certa data. Veja só, ele marcou até a data. O irmão Brana falou: Sim, senhor, lá no Rio Óio. Disse o padre: Como é que você a batizou? O padre queria saber como é que ele tinha batizado, se era no nome do Senhor Jesus Cristo ou no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Veja só. O irmão Brana falando: Eu a batizei-a mergulhando-a na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E o padre anotou, ele anotou. Disse: Sabe, a Igreja Católica costumava batizar assim. De que forma? Atos 2,38. Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Era dessa forma que a Igreja Católica batizava. Antes, ela batizava dessa forma, até se tornar uma denominação. Olha o que o padre diz. O irmão Brana fala: Quando? Ele disse: Na era primitiva. Veja, na era primitiva só se batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio padre aqui está confirmando ao irmão Brana. Olha só. E o irmão Brana falou: Que era primitiva? E o padre disse: Bem no princípio. O irmão Brana falou: Que princípio? E o padre disse: Na Bíblia. E eu disse: Está a falar dos apóstolos? Ele disse: Claro. E eu disse: Vocês chamam o católico de... Vocês dizem que os discípulos eram católicos?
E o padre disse, sim, claro, eram. E o irmão Brana fala, eu pensei que a Igreja Católica não mudou. E o padre falou, não mudou. Eu disse, então por que é que Pedro disse, arrependei-vos e seja batizado no nome de Jesus Cristo? E você diz que ele foi um papa. Ela hoje faz ao contrário. E o padre disse, sim. Então por que é que batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E ele imerso, e vocês aspergem. Agora o que aconteceu? Ele disse, o padre, mas veja, disse, a Igreja Católica tem poder para fazer qualquer coisa que queira. O irmão Brana fez, E eu disse, irmão Brana falando, e vocês chamaram os católicos de os discípulos de católicos? E o padre disse, sim. E eu disse, o irmão Brana, Senhor, eu tenho Joséfo, que são nomes, autores de livros, histórias antigas. Eu tenho o livro dos mártires, de John Fox, pesquise sobre isso. Eu tenho as eras primitivas de Pen Berman. Eu tenho as duas Babilônias, as histórias mais antigas que existem no mundo. Mostre-me ali onde a Igreja Católica já foi ordenada. Acabou por ser uma organização 600 anos após a morte do último apóstolo. Oh, disse ele, o padre disse, nós cremos no que a Igreja diz. O irmão Brana disse, eu creio no que a Bíblia diz. Aqui está as referências. Pode parar o vídeo e depois ler. Voltando. Ora, disse o irmão Brana. Não, disse o padre. Deus está na sua igreja. O irmão Brana disse. Deus está na sua palavra. E eu disse, irmão Brana, a Bíblia não diz que Deus está na sua igreja. Mas a Bíblia diz que Deus está na sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E habitou entre nós. Está certo? Eu disse, Deus está na sua palavra. Aí o padre fez isso aí. E ele saiu e disse isso. Ele disse, bem, nós não podíamos discutir, disse, porque você crê na Bíblia. Falando com o irmão Brana. Eu creio na igreja.